video clips of movies. Hoje nós não vamos tratar nem mostrar muitos videoclipes de filmes. We're only going to talk about evidence of how much the television actually affects you. Nós vamos simplesmente falar sobre as evidências de quanto que a televisão afeta você. How many of you know the history of the TV? Quantos de vocês aqui conhecem a história da televisão? Levante a mão. Who invented it, when it started, Quem criou, quando começou, and why they even developed the e television? por que e como eles desenvolveram a televisão? On the screen here, Aqui na tela, you recognize some of these. aqui você consegue reconhecer um dos... We'll go back one more. You recognize some of these Você consegue reconhecer alguns different devices. Algum desses aparelhos consegue reconhecer ou não? We have phones. Nós temos ali telefone, We listen to music. onde a gente pode ouvir música, o rádio também. We watch television, Nós temos televisão and we listen to the radio. e podemos ouvir o rádio também. Many people don't realize why these things were invented. Muitas pessoas não conseguem entender o porquê essas coisas foram inventadas. This guy, Esse cara aqui, Sir William Crook, Sir William Crookes, he created ele criou the radiometer. o radiômetro. It's the little device É um pequeno aparelho that led to the invention of the cathode ray tube, que deu base à invenção desse cathode ray tube, que na verdade era which is what the television is made out of. que foi a base da televisão para ser So criada. he's the inventor of the technology that made it possible. Ele inventou na verdade a tecnologia que se tornou possível a televisão. Now here's a little video clip Aqui está um videozinho of them talking about deles falando sobre isso. why they invented this. Por que eles inventaram isso? Do you have audio? O áudio está funcionando? P2. You can talk about it. I'll talk about it. They invented these things so that they could speak to the spirit world. Eles inventaram essas coisas primariamente para conseguir se comunicar com o mundo espiritual. The television was actually invented so they could see the spirits. Na verdade, eles tentaram inventar a televisão para ver se eles conseguiam enxergar os espíritos. The record player was actually invented so they could listen to the spirits. Depois o aparelho gravador foi inventado para que eles conseguissem ouvir os espíritos. And all of these devices that we all have in our daily E lives todos esses aparelhos que hoje nós temos no nosso dia a dia began because these great inventors começou por causa desses grandes inventores were searching for ways to talk to the que spirits. estavam tentando se elevar para falar com os espíritos. Sir William Crookes was a known Esse senhor William Crookes foi conhecido como occultist. um espiritualista. He's written many books, Ele lia muitos livros. and this is all historical. You can look this up for Isso é yourself. tudo histórico. Você pode procurar por você mesmo. One of the books that he wrote Um dos livros que ele escreveu was called The Phenomenon of Spiritualism. era chamado O Fenômeno do Espiritualismo. How many of you heard of H.P. Blavatsky? Quantos de vocês já ouviram falar dessa H.P. Blavatsky? Quantos? Você levante a mão. Temos alguém? Temos algumas pessoas. What Ellen White did for our church, O que Ellen White fez pela nossa igreja, this woman along with Alice A. Bailey essa mulher com outra pessoa were prophetesses foram profetas for the spiritual world. para o mundo espiritual. She wrote this book Ela escreveu esse livro that you see here, que você pode ver aqui. and you can see she even dedicated an entire chapter to Sir William Crookes. E ela dedicou um capítulo todo para esse Sir William Crookes' inventions. Crookes e as invenções dele. How many of you heard of Alexander Graham Bell? Quantos de vocês já ouviram falar do Graham Bell, do Alexander Graham Bell? Levante a mão. Invented the television. Ele inventou the do telefone. Thomas Edison invented the record player. E o Thomas Edison inventou o gravador. All of these guys were known spiritualists. E todos eles foram espiritualistas. Here is a magazine Aqui tem uma revista that Thomas Edison put out, que Thomas Edison soltou aí, publicou, talking about all these devices that he developed falando de todos esses aparelhos que ele desenvolveu to talk to the spirit world. para falar com os espíritos, o mundo dos espíritos. This is all
historical evidence Tudo isso são evidências históricas. of simply why E simplesmente porque we have some of these devices in our world today. nós temos muitos desses aparelhos hoje no nosso dia. But before I move any further, Mas antes de eu ir além disso, I want to tell you not everything you see on TV is eu evil. quero te dizer que nem tudo que você vê na televisão Just because the é ruim. just because the inventors invented these things for spiritualism Não é só porque essas pessoas inventaram isso para o espiritualismo does not necessarily make this device evil. que isso não necessariamente faz com que esse aparelho seja do mal. Even though it has an apple with a bite taken out of it Mesmo on que tenha it, uma maçã mordida, porque it can be used for good. pode ser usado para o bem. I want to make that clear. Eu quero fazer isso bem claro na sua cabeça. I make documentaries for a living. Eu faço documentários para viver. I use the television to reach people and bring them into the gospel. Eu uso a televisão para alcançar as pessoas e trazê-las ao evangelho. But what I want you to know today Mas o que eu quero que você saiba nessa noite is that the spirit world is very interested in this é que technology. o mundo espiritual está muito interessado nessa tecnologia. So what happens inside your brain when you watch Então, o que television? acontece com o seu cérebro quando você assiste televisão? What's actually going on inside your head as you stare at a blinking light at 24 O frames que per está second? rolando na sua mente quando você está ali parado, olhando e paralisado diante daquela luz brilhando no seu rosto? How many of you know Quantos de that, vocês the brain has brainwave patterns? sabia que nós temos padrões de ondas cerebrais na nossa cabeça? These brainwave patterns are more like gears in your brain. Esses padrões de ondas cerebrais são parecidos como posso dizer, como engrenagens. There's 4 major gears that your brain is in all day long. Existem 4 tipos de engrenagens que vão fazendo o seu cérebro funcionar durante todo o dia. Delta is when you sleep. A delta é quando você está com sono profundo. Theta is when you're sort of light awake, daydreaming. O teta é quando você está com sono leve, dormindo, mas leve, acorda por qualquer coisa. Alpha brainwave pattern is actually when you're not really paying attention and you're just sort of on autopilot. O alfa é quando você está acordado, entretanto você está em outro mundo, relaxado, acordado, mas não está atento às coisas que estão ao seu redor. And beta is very much so when you're awake and you're making decisions about things. E o padrão beta é quando você está atento, like now. Like now, Como vocês estão agora tentando decodificar as coisas e aprender. you're making decisions about everything that I'm saying. Vocês estão fazendo decisões a respeito de tudo que eu estou dizendo. You're saying, oh, he's Você está full of dizendo, beans ele está falando um monte de besteira. and rice. Oh, no, yeah, we cannot translate it. You get translated. But it's important to know that your brain needs these gears to go through your É day. importante a gente saber que nosso cérebro vai através dessas engrenagens durante todo o dia para os seus pensamentos. Here's what's interesting about the television. Isso que é interessante a respeito da televisão. They have found Eles perceberam that within 20 seconds que em 20 segundos, of you sitting down and watching the TV, você sentado e assistindo a televisão, your brain switches from beta wave brain pattern o seu cérebro vai mudar do estado de beta, acordado e atento, into alpha brainwave pattern, para o padrão de alfa, que é acordado, mas não tão consciente. it's like you're daydreaming É como que você estivesse sonhando acordado. and your brain is at its most open, optimal suggestibility as possible. É um momento em que o seu cérebro está totalmente aberto. Talvez o momento mais que você tenha a maior abertura na sua mente. The alpha brainwave pattern is the brainwave pattern that your brain goes in under the state of hypnosis. Quando você passa pela hipnose, é nesse padrão de ondas cerebrais que você entra para na verdade ficar hipnotizado. Have you ever seen somebody watch TV? Você já ouviu alguém que assistindo televisão ou não? Don't Já they viu? look like this? Eles ficam assim, ficam It's the same as when you're hypnotized. como se estivesse hipnotizado. 20 seconds to happen. Isso vai tomar só 20 segundos para a pessoa ficar hipnotizada. Here's another thing that happens. You have a left side of your Aqui brain tem outra coisa que você precisa entender também. Você tem o lado esquerdo do seu cérebro and a right side of the brain. e o lado direito do seu cérebro. The left side of the brain is where
you compartmentalize all the information. O lado esquerdo do seu cérebro, você consegue consegue organizar You analyze você analisa all the critical and logical information coming into your brain. toda a sua lógica crítica que vem do seu cérebro é do lado esquerdo. On the right side of your brain Do lado direito do seu cérebro is where you go into your dreamy state. é o lugar onde você entra no seu sono de dia, quando você está acordado, sonhando, mas está acordado. It's what controls your emotional and artistic side of the brain. É o local onde é controlado suas emoções e o seu lado artístico também. Within those 20 seconds of watching television, Dentro daqueles 20 segundos em que você está assistindo televisão, your brain flips from the left side of your brain into the right side of your o brain, funcionamento do seu cérebro vai do lado esquerdo para o lado direito. and you stop thinking about the information that's coming into your E brain. então você para de tentar decodificar aquela informação que está vindo para o seu cérebro. There's also an endorphin release that happens when your brain makes that switch over. Nós também temos uma liberação de endorfina quando nós estamos assistindo televisão em nosso cérebro. It's your body's natural drugs. É uma droga natural do nosso corpo. That's why when you sit down and you watch your favorite movie, É por isso que quando você senta lá e assiste o seu filme predileto, you go, ah, você vai, you get that dopamine release. você conseguiu aquela liberação de dopamina. Here's a problem. Aqui está um problema que acontece When you unnaturally release too much dopamine in quando your brain, você, de forma não natural, tem essa liberação de dopamina muito grande no seu cérebro. É isso que acontece. when you release too much dopamine in your brain, Quando você libera muita dopamina no seu cérebro, your body has a hard time reacting to that much stimuli. o seu corpo tem dificuldades de reagir a esse tanto de neurotransmissores que estão vindo. So as you're processing the images that are coming into your brain, Enquanto essas imagens, essas informações estão vindo pelo seu cérebro, listening to the music, ouvindo a música, trying to make sense of the 1-second cuts that are happening, tentando entender aquele corte de 1 segundo que está acontecendo ali, your brain becomes semi-overloaded. o seu cérebro se torna um pouquinho sobrecarregado. Now, you have neurons inside of your Agora, você brain sabe que você tem alguns neurônios aí dentro do seu cérebro, né? that fire dopamine in between your neurons. Que ele vai lançando a dopamina entre um neurônio e o outro. Now, when you unnaturally push too much dopamine out of your brain into the neuron connections, Quando de maneira não natural você manda muita endorfina para o outro neurônio, your body's natural way of dealing with too much dopamine a maneira natural que o seu corpo tem de lidar com essa situação starts to shut your receptors down. é fechar os receptores. That's why when you see a movie with a lot of explosions, Por isso que quando você vê um filme com muitas explosões, the next time you want to watch a movie with bigger explosions. a próxima vez você quer um filme com explosões cada vez maiores. When you watch a movie with sex scenes, Quando você vê um filme com cenas de sexo, the next time you need to see more of that a próxima vez você vai precisar ver um pouquinho mais picante to get that same release. para conseguir aquela mesma quantidade de neurotransmissores para ter aquele prazer. How many of you have heard of a movie called Avatar? Quantos de vocês já ouviram aquele filme Avatar? Conhece o filme Avatar? Pessoalzinho Many azulzinho people. assim? Did you know people were getting depressed Você- after they saw that movie? Você sabia que muita gente tem ficado depressiva só por ter assistido aquele filme? If you just type Avatar and the word depressed in YouTube, Se você colocar Avatar e a palavra depressão no YouTube, you'll see all kinds of examples of people that wanted to go home and commit suicide você vai ver um monte de exemplo de gente que assistiu o filme, foi para casa e se suicidou when they came out of that movie. quando eles saíram daquele filme. The reason being, A razão disso, does life really look like that? a vida parece com aquilo, eles pensam. Are there little glowing animals floating around? Aquelas coisas, aqueles animais brilhantes flutuando por They ali. created such a beautiful world Eles criaram um mundo tão maravilhoso that when you come back to our world, que quando você volta para o seu mundo, it doesn't look like that. não parece tão legal. And you had all this dopamine pushed into your E brain, você teve toda aquela dopamina lançada no seu cérebro. and then you realize our world. E então você percebe nosso mundo.
There's lots of information on the internet about this. Existe muita informação na internet a respeito disso. I suggest if you watch these kind of things, you should look that up. Eu sugeriria, se você gosta de assistir esse tipo de coisa, vai lá na internet e procura a respeito disso. But before we get into the movies, Mas antes de entrar nos vídeos, I want to talk about the eu gostaria de advertising. falar I want to talk about the advertising industry. sobre a indústria da propaganda. Welcome to subliminal advertising. Don't worry, it will only Abaixar um affect your pouquinho brain. o áudio, eu vou tentar traduzir simultaneamente. Em 5 segundos, seu olho vai abrir para captar as cores. Em 12 segundos, ele começa a ver os detalhes. Em 23 segundos, o seu cérebro começa a se perguntar: o que é real? Aí ele começa a vender a TV. Experimente por você mesmo. E em 29 segundos, você vai decidir que vale a pena. A big bacon cheeseburger made fresh. Right, but a talking gecko. Why? Essa propaganda é de uma empresa de seguros chamada Geico. E ele vai contar uma piada agora. E ele vai utilizar o princípio de que quando faz você sorrir é mais fácil vender. Propaganda antiga da Chevrolet agora. Ele está falando como é mais fácil vender anunciando na televisão. Mas até você perceber, você já foi. Complete. Propaganda subliminar da Sprite. Now, real quickly, Rapidamente, I'll go over what was just said. nós vamos falar um pouco sobre o que eles disseram. I know it's really difficult to listen because you're listening to a translation. Eu sei que é muito difícil para vocês entenderem, porque está em inglês, está outro cara falando aqui na frente. And then you're trying to watch what they're saying. E eu estou tentando olhar o que eles estão dizendo lá na frente também. He said exactly what I just stood up here and said in the last 20 minutes. Eles disseram exatamente tudo o que eu fiz aqui nos últimos 20 minutos. In 5 seconds, your eyes will widen. Em 5 segundos, o seu olho começa a abrir. In 10 seconds, you will not be able to tell what's real and what's not real. E em 10 segundos, você não vai ser hábil para falar o que é real e o que não é. And in less than 29 seconds, E em menos de 29 segundos, you will buy our TV. And você they vai showed you comprar their uma TV. TV da Toshiba. Now, they talked about subliminal Eles advertising estão in the falando end. sobre mensagem subliminar ali também. That 1960s commercial Isso daí é um comercial de 1960 e pouco. was for a car commercial that they flashed a picture of a car at you Foi por isso que eles colocaram uma imagem de carro ali, não sei se você percebeu. and then took it away. Então eles tiraram rapidinho. They have been studying Eles estão estudando whether this is effective or not, como isso afeta ou não. and it actually really has a profound effect on you. E realmente isso afeta você de maneira profunda. They use humor. Eles usam humor. Why do you think they use humor? Por que você acha que eles usam humor? Like, are your beer commercials funny? Yeah, we have it. Beer commercials are funny. Beer. Beer. Beer, no, Like always, cerveza. but they always sex about. You know? Always sex and beer. Perfect. Oh, When that's not perfect, man. No, they're right. Not perfect. Os nossos comerciais de cerveja sempre tem mais sexo do que coisa engraçada. Eles perguntaram se tinha muita coisa. Ele perguntou se tinha muita coisa engraçada. E eu falei que tinha mais questão sexual para vender cerveja. Estou errado ou estou certo? Meio a meio. You've heard sex sells. Você já ouviu falar que o sexo vende, né? Yeah? Já? We have that saying in America. Nós temos esse dizer na América. Why do they sell you a car with a pretty girl? Por que eles te vendem um carro com uma garota bonita? Because it doesn't matter how old you are from 9 years old up. Porque não importa quantos anos você tem, de 9 anos de idade para cima, You equate sex with pleasure, você sempre vai igualar prazer a sexo. and your brain releases dopamine. E o seu cérebro vai liberar a dopamina. And so when they show you the car of the E Citroen então quando eles mostram o carro para você with the pretty girl, com a garota bonita, you go, I like that você car. fala: eu gostei desse carro. That's what they do. É isso que eles fazem. They use humor in the same way. Everyone likes to laugh. Usam o humor da mesma maneira. Todo mundo gosta de sorrir. It presses dopamine in your E brain. também faz liberar dopamina no seu cérebro. Anyone that is studying advertisement, go ask them Todo that. mundo que está
estudando propaganda, vá lá perguntar a essas pessoas. They know that this works. Eles sabem que isso funciona. In America, Nos Estados Unidos, we spend $400 billion. I don't know what that não, essa big money. is. Big money. Eles gastam muito dinheiro Worldwide, trying to affect people with commercials. tentando afetar as pessoas, não só na América, mas ao redor do mundo, com comerciais. Let me ask you a serious question. Deixa eu perguntar uma coisa bem séria para Do you vocês. think that they would spend that money if it didn't work? Você acha que eles gastariam todo esse dinheiro se não funcionasse? Are there still people out here that believe the television does not affect you? Existe alguém daqui nesse lugar que acredita que a televisão não te afeta? We know, Nós sabemos, we've studied it. nós temos estudado We know isso. if we show you the right colors, Nós sabemos que se te mostrar a cor correta, played with the right music, tocar a música certa, it can affect you. isso pode te afetar. Now, why am I talking about Mas this? por que eu estou falando disso? Let's talk about hypnosis for a Vamos falar um second. pouquinho sobre hipnose. Here is the definition Aqui está a definição of hypnosis. de hipnose. It is a heightened state of suggestibility, É um estado mental de alta sugestibilidade, characterized by a trance-like sleep, caracterizada por um transe sono. which is variously achieved by repetition of instructions in a low-level voice, E isso é variadamente alcançado pela repetição de instruções em baixo nível de voz, or ou having a subject fix his gaze upon a light source in a dark room. fixando seu olhar sobre uma luz em um quarto escuro. That came from an encyclopedia. E isso vem de uma enciclopédia. Isso é hipnose. By definition, Por definição, when you go into a movie theater quando você vai a um cinema and you sit in a dark room e você senta ali naquele lugar escuro and you stare at that blinking light e aquela luz piscando e chamando sua atenção, and your brain is in alpha brainwave pattern, e o seu cérebro entra naquele padrão de ondas chamado beta, you are under the state of Alpha. hypnosis. você está debaixo, sob o estado da hipnose. When your brain is open like that, Quando o seu cérebro está aberto desse jeito, they can plant seeds into your mind. eles podem plantar sementes em sua mente. Here is a video clip Aqui está um videozinho of a guy de uma pessoa who wants to test que queria testar these brain neurons esses neurônios no nosso cérebro, that they call mirror neurons. que eles chamam de eu não Mirror, sei. like a mirror you look at. Espelho, como os neurônios de espelho. Okay? So, they have found in your brain Eles perceberam que nosso cérebro, that when you watch somebody do something, quando você vê alguém fazendo algo, you have neurons in your brain você tem neurônios em seu cérebro that copy what you just que watched. copiam o que você acabou de assistir. So watch this clip and Então we'll talk assista about it. esse clipe aqui e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. This is brand new science. This is just out of the lab. We may have some special circuitry in our brains that helps us whenever we look at each other. Os neurônios espelhos. Tudo que nós Scientists have an explanation for this strange Os cientistas têm uma ability to connect. explicação para It's isso. new, É bem novo isso. and it began entirely by accident at Isso laboratory in a aconteceu lovely old por city of acidente Parma, Italy, em where a Parma, group na of brain Itália. researchers was working with monkeys. Estavam trabalhando com And they macacos. were testing a neuron, that's a brain Estavam cell testando that esse always neurônio, made this sound, que toda whenever vez the que monkey would que grab ouvirem esse for a peanut. barulho, So the lab had all these peanuts around, and whenever the monkey made its move, the neuron toda vez would que o fire. macaco tentava pegar, Scientists thought, now here's a neuron that is essential to motion. It's a motor neuron. tá certo? Toda vez que o macaco Then, tentava one day, pegar the o amendoim, monkey was just fazia um sitting som. around, not moving at all, just todas as sitting. vezes, repetidamente, When a human acontecia scientist isso. came into the lab, and when that scientist grasped the peanut, E então the o cientista monkey's entrou no laboratório, cell fired. pegou o Now, amendoim. the monkey hadn't moved. Quando ele It was the pegou o human amendoim, that o moved, macaco olhou aquilo. suggesting that this E como o neuron up macaco here estava could tell sendo the difference analisado, between seeing something and doing something. Seeing eles and doing perceberam were the same. que aquela mesma parte do cérebro do macaco foi acionada quando ele viu o homem pegando o amendoim do mesmo jeito que quando ele próprio tinha pego. So he ended by saying, watching somebody do something Ele disse exatamente o seguinte: quando você vê alguém fazendo algo, is just like doing it yourself. é a mesma coisa que você estivesse fazendo.
I want you to think about Eu quero that. que você pense a respeito disso. What happens when you watch a bunch of killing? O que acontece quando você assiste um monte de gente matando as outras? What about sexually immoral acts? Quando você vê atos sexuais em filmes, Stealing? roubo Any of the terrible e sins? todas essas coisas, esses pecados terríveis. They are finding out that it's just happening in your brain. Eles conseguiram perceber que quando você vê isso está acontecendo no seu cérebro, You don't even have to go out and commit você não those precisa ir sins. lá fazer. He goes on to show a little bit more E então ele vai falar um pouquinho mais sobre isso and test this. e vão testar isso com ele, como um ser humano. Coloca ele no scanner do cérebro dele, And he gave me some goggles so he could show me pictures when I was colocaram in. um óculos nele para ele ver algumas fotos. And once he had a good view into my Uma brain, vez que eles tiveram uma boa visão do cérebro dele, Robert, you're not supposed to talk when falou it's para ele ficar camera, quietinho. right? sorry. Then he said, "Okay, I'm Então going ele to falou, show ok, you a bunch of eu vou te faces. mostrar um monte de faces And diferentes. for each face, E I para cada want you to imitate face, it." você vai So I did that. fazer aí onde você está. Ele começou a And he repetir recorded my as brain faces, while mexendo he os moved my músculos. facial muscles. We're gonna do right away another one. Okay. E aí, Then he então said, ele "Okay, same faces, falou: but agora eu this só time, vou mostrar don't as faces para move a você, muscle, você just não look." mexe os seus músculos, So I só looked. assista. E durante isso analisavam When o we cérebro check the dele. results. Oh, there's my brain. Agora vamos ver os I've never resultados. seen my brain before. This is your computer, right? Jacoboni says that the E part então o of my doutor brain that's disse que working when I a make a parte do meu cérebro que estava trabalhando quando eu fiz a face estava acionada do mesmo jeito quando eu simplesmente olhei. So when he saw the face, Quando ele via a face, his brain neurons os seus neurônios aqui no cérebro fired as if he was making that face. trabalhavam como se ele estivesse fazendo aquela face. If you want to know more about Se this, você quer saber um pouco mais sobre isso, there is so much on the internet that you could read about this existe science. muitos artigos na internet que falam sobre esse experimento. You can watch video after video on Você pode YouTube ver vários vídeos e outros vídeos and get a much deeper explanation of e this. conseguir uma explicação melhor a respeito disso. But the point I want you to understand Mas o ponto que eu quero que você entenda is that é que by just watching só something, por assistir algo, it has an effect on your isso brain. já afetou seu cérebro. Remember, we haven't even gotten Lembre. to the movies yet. Nós ainda nem chegamos nos filmes. We're just talking about the technology of how it works. Nós estamos só falando da tecnologia, de como isso funciona. We haven't even picked apart some of the storylines from Spider-Man and Nós Batman não and pegamos ainda a Transformers. história e todas os nuances do Batman e do Homem-Aranha. This is a powerful, powerful machine. É uma máquina muito poderosa. So I want you guys to hopefully do some research. Eu gostaria que vocês pesquisassem por vocês mesmos. How many of you Quantos de vocês have seen or heard of this man, já ouviram ou já viram esse homem, Edward Bernays? Edward Bernays? Já No ouviram? one? Ninguém já ouviu? Levante a mão quem já ouviu. How about Sigmund Freud? Alguém já ouviu falar sobre Freud? Okay. Levante a mão. Freud. Many of you know who Sigmund Freud is. Muitos de vocês conhecem o Sigmund Freud. This is Sigmund Freud's nephew. Esse é o sobrinho do Freud, americano. And he was the first one to take his uncle's research E ele foi o primeiro a pegar todas as pesquisas do seu tio about how to manipulate somebody sobre como manipular alguém and apply it to the masses. e aplicar isso para as massas. Meaning, in America, E nos Estados Unidos, well, I guess we're in America here too. yeah. North America. I'm trying to correct you, but Okay. you figure out, smart guy. In North America, No It was- América do Norte, it was frowned upon foi percebido in the 30s and 40s e foi colocado a respeito disso na década de 30 e 40 for women to smoke. para as mulheres aprenderem a fumar. And so the cigarette companies As companhias de cigarro went to this man foram atrás desse homem and said, how can we get everyone to smoke? e disseram assim: como que eu faço para todo mundo fumar? And so he staged E aí, então ele estabeleceu 4 models 4 modelos at a parade, numa parade? With numa rope? passeata, like a carnival. I got it. Gotcha. Uma passeata, 4 models to smoke
and say that it was for political reasons. Na verdade, ele conseguiu 4 modelos para fumar numa passeata que houve na rua e falando sobre coisas políticas. Because he knew that the cameras and the newspapers would be there. Ele sabia que todas as câmeras e os jornalistas, os jornais estariam lá para registrar. And quickly it spread and women started E to isso smoke. espalharia para todo mundo e as mulheres começariam a fumar. Just because of 4 people. Só por causa de 4 modelos que estariam fumando e falando sobre coisas cultas. So here's a little clip on Aqui him, está on him clipezinho talking about how onde he's trata-se able to affect the masses. desse assunto que afeta as massas. Sorry. This episode is about Freud's American nephew, Edward Bernays. Exatamente o que ele Bernays falou. is almost completely unknown today, but his influence on the 20th century, A influência dele foi fantástica no século XX. because Bernays was the first person to take Freud's ideas about human beings Foi o primeiro a and pegar use as them ideias to de Freud manipulate the masses. e levar para manipulação das massas. He showed American corporations for the first time Todas as how they corporações could make americanas people want things they didn't need by linking mass-produced goods to their unconscious desires. pegaram esse princípio para então manipular a consciência das massas idea of how to control the masses. e aprenderam então a controlar as massas, By satisfying people's inner selfish desires, satisfazendo os seus desejos egoístas. It was the start of the all-consuming self, Foi which has come to dominate our world today. o início de toda essa dominação nesse mundo. So what he's got people to do Então o que ele conseguia fazer as pessoas fazerem? is he changed our nation Ele conseguia mudar nosso desejo, from a needs-based nation, conseguia mudar o desejo de uma nação. meaning if you wanted a pair of shoes, you needed those shoes. Por exemplo, se você quer um par de sapato, na verdade você precisa daquele par de sapato. Into a wants-based nation. Ele conseguiu fazer com que isso se tornasse nacional. So no longer did you buy Nike shoes because they're good for you. Hoje em dia, então você parou de comprar um tênis Nike, não é porque eles são bons para você. You bought them because they were cool. Compra eles porque eles são legais. So he had a profound effect Ele entendia esse efeito profundo on changing the minds in my country. em mudar a mente das pessoas no país dele, nos Estados Unidos. A lot of it Muito disso is driven by subliminal advertising. é dirigido por mensagens subliminares. Here's an example of Aqui é subliminal exemplo advertising. de mensagem subliminar. We talked about how sex sells. Nós falamos aqui sobre como o sexo vende. So there is something sexual about this picture. Existe alguma coisa sexual a respeito dessa foto? How many of you see it? Quantos de vocês veem? How many of you don't see it? Quantos de vocês não veem? Levante a mão. E quantos não estão aqui? Look in between the birds. Look in between the birds and the bees. Olhe entre o passarinho ali e os caules. Change it to the next slide. E agora? The word sex A is palavra written sexo está escrita aqui. in the flower. Está escrita entre as flores. Does everybody see it? Alguém vê agora? Take it away Back. and put it back. Once your mind sees it, Uma vez que a sua mente vê isso, you can never not see it again. você pode nunca ver isso de novo. That's how subliminal advertising works. Mas é assim que a mensagem subliminar funciona. Here's some examples of how they use it in Aqui products. outro exemplo de como eles usam isso em produtos. In the 80s, Nos anos 80, Pepsi had cans a Pepsi fez essas latinhas that when you stack them together, que quando você colocava elas juntos, the word sex was written on the side. a palavra sexo ficava escrita assim Go to the next atrás. slide. But when you took it away Mas quando você tirava, and you pulled them apart, colocavam elas separadas, you would never know. você não saberia. Do you guys have Skittles in your country? Yeah, we have, but it's not common. Oh, it's not called that. Aqui ele tem um exemplo do Skittles. Quantos conhecem aqui esse docinho Skittles? Eu sou fã desse doce, misericórdia. Levanta a mão. Levanta a mão quem conhece. Eu quero companheiros aqui. Vamos lá. Because I like it. Here's how clever they put it in the Skittles ad. Olha quão inteligente foi essa colocação deles nessa propaganda do You can go to the next Skittles. one.
Olha aqui. Your brain Seu cérebro sees that. vê isso. So that you think you like Skittles. E você pensa que você gosta de Skittles. Maybe you don't. Mas na verdade você não gosta. No, I'm just kidding. I like them. Ah, você gosta também? Oh, yeah. Ele gosta também. They're good. Axe. Axe. Do you have this? Yeah, we have it. You have this? This is not a big stretch. Isso não é uma coisa muito grande, mas observa aqui. Notice the S in the smoke at the top? Consegue ver a fumaça ali como S? Conseguem ver? And then the E and the X. Então ali formando a palavra sex. There are many products Existem muitos e muitos produtos that use this type of que technology. usam esse tipo de tecnologia. I want to talk about neuro-linguistic programming. Eu gostaria de falar para vocês sobre PNL, Programação Neurolinguística. You can change Você pode mudar what you think o que você pensa based on certain words. baseado simplesmente em algumas palavras. They teach neuro-linguistic programming Ensina-se programação neurolinguística to business people para pessoas, homens de negócio, to try to give them a greater influence in their business para meetings. tentar conceder ele uma influência maior na questão dos negócios. And what it is telling a message Na verdade, ele vai aprender a fazer uma mensagem that's different than the words that are coming out of your mouth. que é diferente das palavras que estão saindo da boca dele. So for example like this, Por um exemplo como esse. I like to be around smart people. Eu gosto de estar ao redor de pessoas inteligentes. What am I really telling you? O que eu estou dizendo para você? That I'm smart. Que eu estou dizendo que eu sou inteligente. Because I'm giving you a different signal Porque eu estou dando um sinal diferente para você than what's coming out of my mouth. do que está saindo da minha boca. They use this technology Usam esse tipo de tecnologia in the advertising world. para a propaganda, para o mundo da propaganda. Here is an example of how this is being used. Aqui está um exemplo de como isso tem sido usado. The guy on the left O cara aqui na esquerda has written down on a piece of paper que escreveu num pedaço de papel something, his dream gift. o sonho, o presente dos sonhos dele. And then he put it in a sealed envelope. E então ele colocou no envelope selado And he put it in his pocket. e colocou no bolso dele. And the guy on the right E o rapaz do lado direito is going to change his mind vai fazer com que ele mude de pensamento about what he wrote down in his pocket a respeito do que ele escreveu aqui no papel que está no bolso dele. just by using certain words. Simplesmente usando algumas palavras. Vamos lá. Very nice to meet you and thank you for coming on the show. Let me explain to you Eu how vou falar muito rápido, porque isso faz parte da técnica. Observe as palavras em vermelho. São partes de um produto chamado bicicleta. Now what I do is rather than recycle the same sort of Dois pneus, wine or box of chocolates, which are no fun to receive, I go out and I buy anything and then I make that person fall in love with it, all right? By creating a strong feeling design. Ele troca a palavra como se ele fosse falar buy. Ele fala bike rápido. They get that feeling of that positivity you were describing. They beam excitement. BMX é o nome, é uma marca de uma bicicleta. They love, and I get rid of some stuff out the back of my kitchen cupboard or whatever. What I want you to really understand about this is that feeling is so strong, can be so extreme that it can replace the memory of what they actually wanted. So even though 2 days before they may have said, I want X, whatever that is, like a really nice car, like a BM or an Xbox or something like that, something they really wanted, suddenly now they think they always wanted what I got them. Does that make sense? Yeah. Excellent, cool. Parece comportor, né? Good. So, you can have anything you like. What's your dream present? BMX bike. O que eu quero uma bicicleta BMX. And what he had written down in his pocket O que estava escrito no bolso dele? was he wanted a black leather jacket. Ele queria um casaco de couro preto. And so when he asked him to take it out of his E pocket, então pediu para ele tirar do bolso dele o papel. and he said, Ele disse: I wanted a bicycle. não, eu quero uma bicicleta. And he said, no, you Não, wanted não. a jacket. Você quer a jaqueta preta. I changed your mind. Ele falou: eu mudei a sua cabeça. We have this technology. Existe esse tipo de tecnologia em nosso mundo. Any of you that have ever studied psychology Qualquer um de vocês que já estudaram um pouco de psicologia know how real this is. sabe como isso é real. Did you know that they're having open heart surgery Sabia que existem cirurgias em que abrem o coração using hypnosis usando hipnose and nothing else? e nada mais? Completely awake.
totalmente acordada a pessoa and no pain. e sem dor. Women are having childbirths pain-free under the state of hypnosis. A Glória, olha a sugestão. Ela diz que mulheres, através da hipnose, têm um parto normal sem dor nenhuma. Yeah, close Hypnosis is very real. A hipnose é muito real, gente. But here's the problem. Mas aqui está o problema. What you're doing is you're telling someone to strongly suggest to your mind. O que você está deixando alguém de sugerir fortemente alguma coisa para sua mente, to stop doing something. Para parar de fazer alguma coisa. For example, smoking. Por exemplo, fumar. To quit smoking by hypnosis. Parar de fumar através da hipnose. They suggest to your mind. Eles vão sugerir para sua mente. That every time you take a cigarette. Que toda vez que você pegar o cigarro. It makes you sick. Vai fazer você ficar doente. And they tell your mind that. E ele fala isso para sua mente. And so every time you pick up a cigarette. Então toda vez que você pegar o cigarro. You feel sick. Você vai se sentir mal. Com náusea. Nausea. Thank you. So all of a sudden. Então de repente. What you've done. O que foi feito? É que nós temos um Deus que prometeu a mudar a nossa vida. So what you're doing is you're saying, I can't stop smoking. Eu não posso parar de fumar, você pode falar. And God can't help me stop smoking. E Deus pode me ajudar a parar de fumar. But I need another man to take control of my mind. Mas eu preciso de outra pessoa para tomar conta da minha mente. Be very careful to guard your mind. Tome muito cuidado com isso, porque você precisa guardar a sua mente. It is the only reason I'm here speaking to you Essa today. é a única razão pela qual estou aqui nessa noite. To try to get you to guard well the avenues to your soul. Para fazer você perceber que você precisa guardar as avenidas da sua alma. This same guy, o mesmo indivíduo, decidiu. I actually want to skip some of the facts. All right. And go to this one. Are we running out of time? We good on time? No, we're okay. Okay. We're good. Do you want to just go to this one? Okay. We're good. Here's some facts. Actually, just leave it up there for just a second. All right. 95% 95% of people have a television. De todas as pessoas que têm televisão no Brasil, 95% da população tem televisão no Brasil. These are actually real facts. Na verdade, isso é um fato real aqui em nosso país. I looked them up myself. Eu procurei por mim mesmo. 3.5 hours a day people watch television. As pessoas aqui no Brasil assistem 3,5 de horas por dia. That's 24 hours a week. Isso é 24 horas e meia por semana. Or a month. A month. Is week. That's 53 days in a year. E 53 dias no ano. And if you kept that up in 10 years. E se você calcular isso em 10 anos, you would have spent você vai ter gasto 1.5 years. Você vai ter gasto 1 ano e meio da sua vida watching television. Assistindo televisão. Let me ask you a serious question. Deixa eu te fazer uma pergunta séria, querido. Where do you think you would be in 10 years? Onde você acha que você estaria? Como você estaria? If you read your Bible for 1.5 years. Se você estivesse lendo durante 1 ano e meio a sua Bíblia. All day long, every hour of the day. O dia todo, cada hora do dia, lendo a sua Bíblia. Como você estaria se em 10 anos, 1,5 anos você lesse a sua Bíblia? Many of the world muito do mundo watches way more television. Muitos do mundo estão assistindo mais televisão than they're reading their Bible. Do que lendo a sua Bíblia. And over the course of this week, e durante essa semana, as you come out and you see the video clips, enquanto você vai vir aqui, eu vou mostrar muitos vídeos para você. And you hear the actors talking about the demon possession. E você ouvir os atores falando sobre possessão demoníaca. And you see the storylines that fight against our God. E você vê todas as histórias que vão atacando o nosso Deus nesses filmes. I hope and pray. E eu oro e espero that by the end of this week, que no final dessa semana you take this serious você leve isso a sério to build your relationship with Christ. Para construir seu relacionamento com Cristo Jesus. Spend more time gastar with mais him tempo com Ele and learning about him e aprender sobre Ele than watching TV. Do que assistir televisão. You can go ahead and skip it. That same actor or that same guy. É aquele mesmo rapaz que fez a respeito do programação neurolinguística. That was using neurolinguistic programming. Que estava falando sobre programação neurolinguística. In 1957, let me explain it. Okay. He takes
Ele pega some people to a movie theater, algumas pessoas e levam para um cinema. and he says, I want to know Eu quero saber if I subliminally advertise e se eu colocar alguma propaganda aqui de maneira subliminar, a couple of frames before the movie starts, alguns quadros, algumas imagens bem curtas antes do filme começar, that says you're going to forget this film when you leave, dizendo assim, olha, você vai esquecer esse filme quando você sair. would people actually forget the film? Será que as pessoas vão realmente So esquecer o filme? that's what he did. He edited a little piece, Ele editou um pedacinho e colocou, played it before the movie started, colocou para rodar antes do filme começar. and then he interviewed people as they came out. Então depois ele entrevistou as pessoas quando elas saíram. In 1957, Exatamente James o que ele Vickery, falou a aqui agora. market researcher, conducted a 6-week test in a New Jersey movie theater. A high-speed projector repeatedly and subliminally flashed the slogans "Drink Coke and eat popcorn" over the film. Ele pegou um exemplo de um I thought I'd make cinema my own cinema ad to try something cinema similar. de New Jersey que fazia isso com a Coca, dizendo assim, According to Vickery, beba popcorn Coca, sales beba went up Coca. 57.5% and Coke sales by 18.1%. Can I have a look at where it says forget the film and the girl with the rose in her É hair? muito alto. I think that's a frame too long. Can we get that down to one frame? See how that works. Então Whether ele, Vickery's results were due to the subliminals could never be shown, and the experiment has become shrouded in urban myth. That's great, that's nice. então eles passaram os filmes com essa inserção no Which começo. kindly agreed to include our ad amongst the trailers for a screening of Ocean's 12, a carefully chosen film which, if the ad works, the O filme audience que will era not be aquele able 11 to Homens e remember. um Segredo. Not a bad thing. Então as pessoas vieram For assistir. legal reasons, patrons were told that some filming would happen, but our cameras were hidden in dark corners and people had Ninguém no sabia o idea que estava of the experiment. acontecendo, mas a gente estava filmando eles. Obviously, I didn't expect the ad to make everyone forget the film, but I hoped a few would. Eu não esperava fazer todo mundo esquecer do filme, mas This is the film that they played before. esse foi o videozinho que eles tocaram antes, colocaram antes do filme 11 Homens e um Segredo. Eu nem percebi nada, né? Mas And she was like, you know, I'm your sister. How could you know? I've forgotten about this, you know, I've forgotten about this. I'll forget about it, eh? esqueça sobre isso. I know what's happened. I just can't think of when. That's all that was played. I left the cinema. Isso and we foi let tudo the que eles people passaram watch the antes. film. Our cinema audience has now watched the film after absorbing my special ad. We stopped them on their way out to see what they could remember. Então nós saímos lá para perceber o que eles lembravam. It's a bit weird. É estranho isso, né? And I don't remember Eu não lembro. anything about the movie. If I try to picture the actual scene, I see like a sieve. It's going to sound even worse, like just a sieve. I remember the whole thing. Yeah, whole thing. Yeah, wicked, awesome film. I Eu lembro, foi um filme casually, fantástico. going into the cinema, and then like when we came out, my mind just went blank, and I don't know why. Quando a gente saiu do cinema, parece que nossa mente apagou de maneira estranha. So her mind just went blank when she came out of the theater. Quando eles saíram do cinema, parece que foi apagada a mente deles. Just because he made that little film that said you're going to forget this film. Só porque aquele pequeno filme antes dizia que eles iriam esquecer. The reason I want to show you these clips A razão pela qual eu quero mostrar para vocês esses clipes is because as you start to see some of these movies that we're going to talk about, porque nós vamos começar a ver alguns desses filmes que vamos falar sobre. there are things in there that tell
In some of the most popular films, Existem coisas lá dentro desses filmes, mesmo nos filmes mais populares, that tell you that God hates you. que fala que Deus odeia você. That's not what my Bible says. Isso não é o que a minha Bíblia diz. And so is it possible to watch those things Então será possível que nós podemos assistir essas coisas and then try to build a relationship with e Christ? construir uma relação com Cristo? The last clip I want to show you tonight. O último clipe eu gostaria de te mostrar aqui. Actually, before I get to that, Before? yeah, we have a little bit of time. All right. Go back to that one. Where is it? No, not back. Like, look right here. All the way just after that one. Yeah, go forward. Try. I want to talk about 3D Eu quero technology. falar para vocês a respeito da tecnologia 3D. Because as we've gone around and studied the TV and how it works, E depois que nós estudamos a televisão e como ela funciona, a real popular thing these days. there's not, man. There's not there. Yeah, you just showed it. I Go showed one it? more. Go one more. One more? No. Forward. Yeah. There you go. There's a popular trend Existe algo bem popular of making movies in 3D. que é hoje fazer filmes em 3D, que vocês conhecem. So what our ministry has done O que nosso ministério tem feito is traveled around the United States é viajar ao redor dos Estados Unidos and talk to some of the top-minded doctors e falar com os médicos mais considerados, os About- doutores mais considerados, about what's actually going on inside your brain when you're watching o que realmente vai na sua mente quando você está assistindo a 3D movie. um filme 3D. You can look this information up on the internet too. Você pode olhar na internet a respeito dessa informação também. Just type in what happens in your brain when you watch 3D. Então, só colocar lá no Google o que acontece na sua mente quando você assiste 3D. This is a doctor from Boston. Esse é um doutor de Boston. Click to the next slide. Zoom. Yeah. Here's what he says about the 3D television. É isso que ele diz sobre a TV em 3D. When you watch 3D TV, Quando você assiste, where are you? so what Up does there? your brain do? Yep. In the When middle. you're looking at a giant screen wearing 3D glasses, 3D glasses, right? Okay. Quando você veste aquele óculos 3D, swimming in sound and processing 24 images that flip by per você second. começa a nadar ali no som e começa a processar 24 imagens que mudam por segundo. Your brain dutifully processes those stimuli O seu cérebro dificilmente consegue processar esse estímulo and does little else. e ele faz alguma coisa a mais. In fact, your prefrontal cortex, which is the frontal lobe, De fato, o seu lobo frontal que é o lobo frontal, na verdade, which is involved in impulse control, future thinking and moral choices, o que está envolvido com todos os seus impulsos de controles, o seu pensamento e as suas escolhas morais, is basically inactivated or turned off está basicamente desativado during this desse process. processo. And that's why you get lost in the movie. É por isso que no filme em 3D você não consegue se encontrar. Your frontal lobe O seu lobo frontal is turned off é desligado when you watch a 3D movie. quando você assiste um filme em 3D. Do you realize when you pray to God, Você consegue entender que quando você ora a Deus, you use your frontal lobe? você usa seu lobo frontal? When you communicate with God, Quando você se comunica com Deus, you use your frontal lobe. você usa seu lobo If frontal. you read Ellen White's writings about what Lucifer looks like before and after the fall, Você pode ler o que Ellen White diz a respeito de como Lúcifer se parecia antes da queda. his forehead is receding A sua testa era diferente da nossa. because it is the most holy place Era o local mais santo, na of verdade, this temple do templo that God dwells in. que Deus habita dentro. It gets turned off E isso é desligado when you go and see those movies. quando você vai assistir um filme em 3D. Look it up yourself. Olhe ali por você mesmo. You can see this information just like I did. Olhe por você mesmo. Vá à internet e procure. So imagine when you sit in a movie Imagina quando você está assistindo um filme that tells you God hates you que diz que Deus odeia você and you have no way of communicating with e você God. não tem condições de se comunicar com Deus. Está desligado. This is just the technology Isso é tecnologia
of how it works. de como isso tudo funciona. If you don't believe me, Se você não acredita em mim, go look it up. vai pesquisar. The internet is amazing. A internet tem muita informação. You can learn so much. Você pode aprender muito. But you should know what it is Você deveria saber o que é. that you're watching, Aquilo que você está assistindo. so you can guard this gift Então você vai poder guardar, proteger esse presente that God gave us. que Deus te deu, que é a mente. I want to leave you with this one video Eu clip. quero deixar você com esse vídeo aqui. We have a So was that money television. well worth spent? You can, It was very well. oh, just on that one. Explain it. We have a television, Nós temos website Nós temos uma televisão dentro da internet, uma web TV, called Hulu. Do you have chamado that here? Hulu. Já ouviram falar dessa Hulu? Já ouviram falar? If few of you know what Hulu is, you can watch whatever movie Você whenever pode you want, assistir qualquer filme, qualquer coisa que você quiser, as many movies as you want, quantos filmes você quiser, for free de graça, on the internet. na internet. This is the executive. Esse é o executivo, This next clip that I'm going to show you que is who started foi o indivíduo que começou Hulu. a Hulu. Now, Agora, they put a commercial out during our American football Super Bowl. eles colocaram, antes de se tornar famoso, uma propaganda no meio do Super Bowl, que é a final do campeonato de futebol americano. A 60-second commercial Em 60 segundos de comercial that they put out que eles lançaram no meio do Super Bowl, in the biggest part of the game, na parte maior do jogo, and immediately it doubled their company. e imediatamente a sua companhia cresceu 2 vezes mais. And so here he's talking about how in 60 seconds he was able to double the size of his E company. então ele fala sobre a eficiência da propaganda na TV, como que uma propaganda no Super Bowl pode modificar uma empresa. So was that money well worth spent? It was very well spent. That spot O ran dinheiro gasto na in the fourth propaganda quarter of the foi Super bem Bowl, gasto. which Foi muito was, bem gasto. we made excuse the pun, a game time decision when we saw the rough cut to go buy 2 30-second spots because that was a 60-second spot. É uma decisão And the only difícil inventory that was comprar left uma was in the propaganda fourth dessa porque é quarter. cara. And obviously, you hope that the game is close. You hope that people Você are espera still que o tuned in the jogo fourth esteja quarter. interessante. Fortunately, that was the highest rated portion of the entire Super Bowl. And if you take a look at where Se você Hulu was olhar 3 weeks after the Super Bowl, Hulu.com, versus where it was in the week prior to the Super Bowl, our business grew 49%. Nossos So after the negócios halo of the cresceram Super Bowl, we were up 49%, and it's grown since then. And we've had other spots that have rolled depois out, desta in propaganda March and em April, um but, jogo que é TV advertising a maior works, final do works really futebol well, americano nos and Estados we're Unidos. spending millions of dollars on it to promote, ironically, an online brand. So he says TV advertising really works. A propaganda da televisão realmente funciona, gente. Now, do you think Agora Hollywood você pensa que Hollywood and the actors that are in e os Hollywood atores que estão lá know what I just told you right now? não sabem o que eu acabei de dizer para você? Do you think they know? Você acha que eles sabem, né? Do you think they're aware of how this thing is affecting us? Você compreende que eles estão conscientes de como isso afeta a gente? This is the commercial that they played at the Super Bowl. Esse é o comercial que eles colocaram no meio do Super Bowl. Vou mostrar para vocês aqui. And listen to how they say, if Hello, you Earth. watch TV, So was that money it well will worth- rot your brain. E observe como eles dizem que se você assistir televisão, nós vamos destruir o seu cérebro. So was that money well? Aqui. Hello, Earth. I'm Alec Baldwin, TV star. Eu sou uma estrela da TV. You know, they say TV will rot your brain. Dizem que a televisão vai destruir seu cérebro. TV only softens the É claro. brain, like a ripe banana. You know, the next time someone says TV rots your brain, laugh. Laugh hard. That laughter will force our televised intoxicants deep into your cerebellum. Muitas coisas vão entrar no seu cerebelo Blob of tapioca. Your parents e were vão right, your teachers were right, even that creepy scoutmaster with the tight brown shorts was right. TV is slowly rotting your brain and turning it into a slimy, gooey, mushy blob of pudding, and there's nothing you can do about it. See? Você não I pode just told fazer you what's nada, você não happening, consegue and you're still controlar. watching TV. Observe, você Amazing. continua assistindo. Mushy mush. And the best part is there's nothing you can do to stop E a melhor parte disso é que você não pode fazer nada para parar. computer.
Now that we're beaming TV shows to your lab-based computing boxes for free, 24/7. E nós vamos oferecer todos esses filmes de graça para você. Você pode assistir quanto você quiser. So keep watching. The sooner your E brains você vai continuar assistindo e a gente vai. Nós podemos mexer nessa bola que tem dentro da sua cabeça. Porque nós somos alienígenas. E é isso que a gente faz. So basically, they just told America Eles acabaram de dizer o seguinte para os Estados Unidos: that when you watch TV, your brain turns to mush, que quando você vai assistir televisão, o seu cérebro vai virar um lixo. and that this is an evil plot to destroy the world. E isso, na verdade, foi um mal que foi construído para destruir o mundo. Now keep in mind, Agora coloque na sua mente: this was not put out in the middle of the night. isso não foi colocado no meio da noite. This was put out in the highest watched television show in America. Isso foi publicado no programa de televisão talvez mais assistido na América, The Super Bowl. o Super Bowl. All of a sudden, Então, de repente, making fun of the fact fazendo piada do fato, that they can tell you exactly what the TV does eles to you, podem dizer para você exatamente como funciona o negócio, and you're still going to go home and watch it. e você ainda vai assistir lá em casa quando você chegar. We'll end with this. Volume 8, Testimonies to the Church, Então, page o volume 8 293. dos Testemunhos para a Igreja, a página 293, diz assim: Says, in the future, Satan's superstitions will assume new forms. no futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Errors will be presented in a pleasing and flattering manner. Erros serão apresentados em uma agradável maneira e de forma lisonjeira. False theories clothed in garments of light will be presented to God's people. Falsas teorias vestidas com vestes de luz serão apresentadas para o povo de Deus. Satan will try to deceive, if possible, the very elect. E assim Satanás tentará enganar, se possível, os escolhidos. The most seducing influences will be exerted. As influências mais enganadoras serão exercidas. Minds will be hypnotized. As mentes serão hipnotizadas. Ellen White disse isso. She saw this 100 years ago. Ela viu isso há mais de 100 anos atrás. That we would deal with hypnosis Que nós teremos que lidar com hipnose in this end struggle. e lutar contra ela. It is my prayer that each one of you É minha oração que cada um de vocês comes out this whole week venha durante essa semana and takes a serious look e observe de maneira séria at what you're putting into your o mind. que você está colocando na sua mente. Put good things into your mind. Coloque boas coisas na sua mente. The Bible is full of wonderful, precious truths. A Bíblia está cheia de maravilhosas e preciosas verdades. Don't let these errors into your life. Não deixe esses erros entrarem em sua vida. I want to leave a little bit of time. Eu gostaria de deixar um espacinho de tempo. By the end of the week, no finalzinho da semana, if anyone has any questions, se você tem uma pergunta, write them down, escreva em um papel and bring them. E traga pra gente. And I hope to answer some more of your questions. E eu espero responder a maioria das perguntas de vocês, if I can. Se eu puder. Let's bow our heads for a word Vamos of prayer. curvar nossas frontes para orarmos. Let's stand up. Vamos nos colocar de pé. Dear Jesus, querido Jesus, thank you so much muito obrigado for sending everyone out here tonight por enviar a cada um aqui nessa noite. That really wants to look at isso nós precisamos querer olhar. Your will in each of our lives. Querer olhar o seu querer em cada uma de nossas vidas. Lord, may something that was said tonight, Senhor, talvez alguma coisa que foi dita aqui nessa noite, touch the hearts of everyone here. Pegue esta coisa e toque o coração de cada um aqui, Senhor. That allows everyone to see you. E que o Senhor possa permitir que cada um de nós possamos te ver, ó Deus. And desire to have a closer relationship with you. E desejar ter uma relação mais próxima contigo. I thank you. Eu te agradeço. And I praise your name. E eu louvo o teu nome. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.